Paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça e misericórdia, Senhor. Nesse momento eu te agradeço, Pai, pela tua vontade, Senhor Deus, que foi nos dada, Senhor, nesse momento, para falar a respeito à tua santa palavra, que é bendita, que é eterna, que é verdadeira, Senhor, que limpa, que cura, que sara, que muda, Senhor, a vida do ser humano, Pai. Nesse momento eu te peço, Senhor, nos abençoe, Senhor, na transmissão da mesma, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Verbo divino, o teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Vamos retornar ao nosso assunto sobre escatologia. Vamos reforçar aqui o assunto sobre arrebatamento. Sabemos que esse é um assunto bastante complicado, né? Há muitas controvérsias a esse respeito, né? Tem muitas pessoas, né, que expõem, né, suas ideias, os seus conhecimentos referente a esse respeito, uns com base bíblica, outros não, tirando ideias das suas próprias cabeças, né? Mas a gente, como um fiel leitor da palavra de Deus e servo de Cristo, queremos fazer jus aqui à palavra de Deus que está acima de todos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, né, de estar falando a esse respeito, né, do arrebatamento da igreja. Primeiro de tudo, temos que entender que o arrebatamento é diferente, né, sobre o assunto vinda, né, ou segunda vinda de Cristo. Isso é um assunto antagônico, né, que a luz da Bíblia não pode ser confundido, né. Reitero aqui as nossas palavras, nossos comentários, sempre frisando que são um assunto diferente, né, divergente. Arrebatamento é uma coisa e segunda vinda é outra, né? Como também a encarnação de Cristo, né? A encarnação de Cristo tem pessoas que ajuntam, né? Embrulha esses assuntos em um só pacote, sendo que é outro assunto diferente. A encarnação de Cristo é nada mais do que um assunto que fala sobre o aparecimento de Cristo, né, em carne, né? Ou seja, Deus se fez carne, né? A segunda pessoa da Trindade, como João ele fala lá no seu evangelho, né? Evangelho de segundo escreveu João, capítulo 1, né? Ele trata desse assunto. O verbo se fez carne, o verbo era Deus e se fez carne, né? Está ali no capítulo 1, o versículo 1 até o 14, se eu não me engano, que trata sobre a reencarnação de Cristo e a sua divindade, né? Cristo se tornando homem como nós, mas não perdeu a sua divindade. Então, Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, é um assunto diferente, né? De vinda, né? Falando aqui sobre vinda. A encarnação
Cristo, né, Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio julgar, né, ou seja, veio se sacrificar ou morrer em prol dos pecadores, né? Na segunda vinda, Cristo vem julgar as nações, principalmente o povo de Israel. Então, são um assunto totalmente diferente. Na reencarnação de Cristo, Cristo morreu pelos pecadores, né? Para tirar os pecados daqueles que nele crê, né? E, e na segunda vinda, Cristo vem julgar as nações, ou seja, vem julgar os pecados das nações, separar os bodes das ovelhas, como está descrito ali em São Mateus, no capítulo 25, se não me foge a memória, ou é 24, né? 24, capítulo 24. Então, temos que separar esses assuntos para entendermos o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um assunto que a gente não encontra, né, no Antigo Testamento, por exemplo, né? Já a segunda vinda de Cristo tanto se encontra no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ou seja, o arrebatamento, você não vai conseguir doutrinar, ensinar com referências bíblicas no Antigo Testamento, porque não tem texto bíblico, né, fale, que fala claro, né, sobre o arrebatamento no Antigo Testamento. Já a segunda vinda, né, segunda vinda de Cristo, é uma doutrina tanto ensinada no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O arrebatamento no Novo Testamento é uma doutrina ensinada somente por Paulo. Paulo foi o primeiro apóstolo a quem Cristo revelou esse evento. Então, por isso que só se encontra no Novo Testamento, ou seja, é uma doutrina ensinada só no Novo Testamento, é revelado a primeira vez a pessoa de Paulo. Note isso, para que você não misture, né, texto, né, de segunda vinda ou encarnação de Cristo, né? Você tendo esse entendimento, você não vai se perder nesses assuntos, né? Nesse assunto escatológico, porque vemos que muitos não têm essa façanha, né? Vamos dizer assim, essa habilidade de entender esses assuntos, né? Ou separá-lo de um contexto para o outro. Fazem uma salada de fruta danada, né? E acaba confundindo muitas pessoas. Então, aqui ao nosso a nossa reflexão, a vamos dizer assim, nossa crítica, né, referente a esses que querem ensinar sem primeiro fazer o dever de casa. Então, você que quer ensinar, estude bem a palavra de Deus, né? Faça curso numa instituição boa, teológica, para que você não venha confundir a cabeça de muitos. Embora que tem muitas pessoas, elas fazem com boa
com boas intenções, mas acaba atrapalhando. Então, divida bem esses três assuntos: encarnação, né? E segunda vinda de Cristo e arrebatamento da igreja. São assuntos distintos. A gente estamos colocando aqui vídeo fracionado, sempre acrescentando algo, né? Algo diferente no vídeo, para que em quem for, em quem ouvir, em quem for alcançado, né? Por esse nosso ensinamento, possa ter uma boa reflexão. É lógico que sempre deixo aqui a minha ressalva, que você também procure acompanhar os textos bíblicos e estudar, para que você não fique retido, né, a, a nossa fala aqui. A gente sempre faz essa ressalva, que não acredita em tudo, né, que alguém, as pessoas falam, né, qualquer que seja o ensinador, sempre procure estudar a palavra de Deus, para que você tenha uma boa compreensão, né, e você cresça também espiritualmente, porque há ensinamento adquirido, né, que você mesmo adquire, você mesmo obtém, né, através das escrituras de estudo. Tem aqueles ensinamentos repassados, que é você ouvindo, né, os nossos vídeos de outros ensinadores, e, e assim você vai crescendo espiritualmente, né? Então, tem esses aprendizados, não fique só no ensinamento repassado, né? Adquira ensinamento com as suas próprias forças, com seu próprio desempenho também, porque o Espírito Santo está pronto a te ajudar, a te ensinar, a iluminar a tua mente, para que você não seja enganado, você não seja levado por ventos de doutrina que muitos estão espalhando por aí. Tem crente hoje que não acredita mais em milagre, no arrebatamento, em outras coisas que a Bíblia é categórica, né, em ensinar. Muitas pessoas estão sendo levadas por pessoas que usam de má fé, que usam a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Então acaba atrapalhando a vida de muitas pessoas que é inocente no sentido de conhecimento da palavra de Deus. Mas fica nosso ponto de vista, nossa ressalva aqui, que você seja um leitor da palavra de Deus, né? Tire uma fração do seu tempo, do seu dia, medite na palavra de Deus, para que você não seja manipulado, né? Porque existe muitos manipuladores por aí. E, e, e a nossa intenção, eu e irmão Walter, não quero que você seja manipulado, né? Por mim ou qualquer outro ensinador por aí. Mas leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, ore ao Senhor, para que o Espírito Santo te ilumine e te faça crescer no reino de Deus. Glória a Deus. Então, nosso assunto é arrebatamento, né? Arrebatamento da igreja. Então, como já falamos, a palavra arrebatamento, né? Todos sabemos que significa rápido, né? Rápido, e
E esse assunto é um assunto um pouco delicado, porque, como já falamos, tem muitos que já não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Então, a palavra, quando você vai estudar sobre arrebatamento, você deve colocar em mente que você faça essa distinção. Arrebatamento não é segunda vinda, né? Você trata de vinda, né? De vinda de Cristo. Então, o arrebatamento é conhecido como vinda de Cristo e não segunda vinda, né? Você pode usar esse termo, né? Vinda de Cristo, para se referir a arrebatamento, para não confundir a cabeça das pessoas, dos ouvintes, né? Você, quando for ensinar, sempre frise esse termo, né? Porque às vezes você fica falando, já falamos aqui, mas aqui estamos fazendo essa ressalva, que muitos, apesar que quando a gente estuda, vai fazer um estudo sistemático, né? Aí na segunda vinda, né? Aí tem a primeira fase, segunda fase, mas é melhor você usar esse termo, né? Arrebatamento se refere à vinda de Cristo. E quando eu vou falar da, da segunda, né? Da segunda vinda de Cristo, você fale, você comente, você frise a segunda vinda, né? Arrebatamento, vinda e segunda vinda é parósia, né? Parousia, né? Então é bom você fazer essa distinção para que a cabeça dos ouvintes não tenha confusão. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu via muitos ensinando sobre arrebatamento ou segunda vinda, aqueles que estavam ensinando não classificava, né, o título. Aí às vezes eu ficava pensando, ele está falando do arrebatamento ou segunda vinda? Aí vinha depois aqueles textos, embrulhava os textos de arrebatamento com segunda vinda. Então eu ficava sem entender. É por isso que eu estou fazendo essa ressalva aqui, né? Você, quando for estudar sobre arrebatamento, você pode escrever no papel vinda, né? Você pode se referir nesse termo. E segunda vinda é segunda vinda mesmo, porque o arrebatamento ou vinda de Cristo, né, é quando Jesus ele vai vir nos ares, né? Não vai passar disso daí. Jesus receberá a ordem do Pai e virá até os ares, né? E é dito ali por Paulo que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, né, que estamos vivos, seremos arrebatados, né, juntamente, né? Então, arrebatamento, né? Jesus vem até os ares, ou seja, iremos se encontrar com Jesus nos ares e iremos para o céu. E a segunda vinda, né? A segunda vinda, Jesus vem do céu à terra.
Então é diferente, né? Jesus vem do céu à terra com a igreja, com a igreja. No arrebatamento ou na vinda, Jesus vem arrebatar os mortos e a igreja, né, que está viva. Ou seja, os santos que estarão vivos no momento, né, desse evento. Então são termos diferentes, né? Segunda vinda significa parousia, né? E arrebatamento significa rápido. O arrebatamento você pode marcá-lo, estudar os textos para facilitar a tua mente, sempre colocando uma setinha para cima, né? Os textos que você perceber, esse é texto de arrebatamento, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a 58, você pode marcar uma setinha, né? Colocar lá arrebatamento ou vinda com a setinha para cima. Isso vai facilitar muito a tua mente na hora quando alguém estiver ensinando, né? Você pode identificar facilmente se o ensinador estiver ensinando certo ou errado, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, né? Ali aquele texto está falando sobre arrebatamento. Então você coloca uma setinha para cima para identificar. E tanto outros que eu já falei em outros vídeos, texto que fala sobre arrebatamento. Você pode voltar lá, olhar o vídeo e marcar com a setinha, sempre identificando para cima. E quando for segunda vinda, você identifica com a setinha para baixo. Estou falando isso para, se você quiser, né? É um toque. Se você quiser marcar na sua Bíblia, para que não haja confusão, né? Até na hora de você for ler, outra hora você identifica, né? Vai assimilar, vai relembrar rápido, né? Dessa dica aí que a gente estamos repassando, né? Então estou repassando aquilo que eu aprendi no longo da minha jornada como cristão e estou aqui repassando para quem quiser fazer adquirir ou copiar essa deixa aí, tá? Então, como já falamos, o arrebatamento é um assunto que é só encontrado no Novo Testamento, né? Ou seja, é uma doutrina que você vai encontrar só no arrebatamento. Alguém pode usar alguma figura, né? Algum símbolo se referindo, né, ao arrebatamento da igreja do Antigo Testamento, mas não tem muita base teológica, né, base bíblica para você ter ensinando, né? Então eu particularmente desconsidero certos ensinamentos que alguns ensinadores forçam, né? Usando alguma simbologia para dizer que ali é arrebatamento da igreja. Eu já não aceito, né? Não, eu já discordo, mas respeito a ensinamento de alguns, né? Que usa algumas figuras, né?
analogia no Antigo Testamento para representar, né, a igreja que vai ser arrebatada, ou até mesmo a igreja, né? Tem muito disso daí, mas isso aí é forçar demais as escrituras sem base, né? Sem base teológica, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Muitos usam a figura lá de Rebeca, né? Que é a igreja, que é isso e aquilo, mas são coisas que não tem muito substância, vamos dizer assim, teológica para você ter ensinando, né? O que eu poderia falar aqui de duas figuras, né, que representa, né, pode representar o arrebatamento da igreja, que seria na pessoa de Enoque e de Elias, né? Ou seja, dois homens que eles não morreram, né? Eles foram arrebatados, né? Foram levados ao céu sem ver a morte. Então, eu poderia até usar essas duas pessoas, né? Essas duas figuras para apontar, né, que Deus é poderoso, que pode elevar, né, um grupo de pessoas aos céus, né? Eu poderia usar essas duas figuras nesse sentido, né? Alguém pode dizer como Deus vai arrebatar a igreja, né? Como vai ser? Você pode usar essas duas figuras. Não, a Bíblia já tem fatos ocorridos dentro da Escritura. Aí você pode falar de Enoque e Elias nesse sentido, né? Mas dizer que, por exemplo, Rebeca, você pode fazer uma analogia, não é errado, mas que é a figura da igreja não tem muita base bíblica, né? Outros usam a Ruth, né? E outras figuras por exemplo, de mulher, né? Aí quando a gente vai fazer um estudo apurado, né, sistemático, não corresponde bem porque, por exemplo, mulher não é a figura de igreja, né? O termo igreja está no masculino e nunca se a igreja é representada pela mulher. Então, é por isso que a gente não, eu particularmente não, não levo isso muito em consideração, né? Apesar de algumas lições, né, de escola dominicais ter já ter feito esses comentários, né, trazido esse assunto como figura da igreja, mas quando você vai estudar a etimologia da palavra igreja, por exemplo, uma mulher não representa igreja. Essa é a nossa crítica, né, a esse respeito. Então, não tem no Novo Testamento você não vai encontrar a base bíblica, né, para ensinar a, a esse respeito, né, de arrebatamento da igreja, né? Então, é uma doutrina que você vai encontrar só no Novo Testamento. Glória a Deus. Já a segunda vinda, né, de Cristo, que é parousia, né? É um termo grego. Essa doutrina, ela se sustenta tanto no Antigo Testamento
como no Novo Testamento. Então, é um dos temas principais do Antigo Testamento e também é um dos temas principais do Novo Testamento. Iremos apontar aqui alguns textos que pode ser comprovado, né, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Por exemplo, a gente estudar João capítulo 14, ali Jesus falou sobre rapto, né, que levaria um povo, voltaria, ia para o céu e voltaria e levaria um povo para si mesmo, né? Temos Apocalipse, né, capítulo 20, o versículo 1 ao 6, está falando ali sobre ou seja, capítulo 14 de João, né, ele trata, né, da segunda vinda de Cristo, né, apesar de ter um versículo que fala sobre arrebatamento. Estou fazendo aqui voltando atrás, né, o capítulo 14 de João, ele está falando sobre segunda vinda, porém, ali também cabe alguns versículos sobre o arrebatamento, né? Já comentamos em outros vídeos atrás. Mas Jesus ali está ensinando, né, que naqueles tempos estava ensinando que ele voltaria outra vez para tratar com o povo na terra. Apocalipse, né, mas vamos ler essa referência, capítulo 20 de Apocalipse, 21 ao 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por mais um pouco de tempo. E vi tronos assentados sobre eles, foi-lhe dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre eles não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, nesse texto aqui temos um ensinamento que Cristo, né, vai retornar à terra no final da grande tribulação, né, e vai julgar as nações e vai reinar por 1000 anos, né? Enquanto isso, Satanás estará aprisionado, né, preso, para que não engane mais as nações até os 1000 anos, né, se acabar. Então aqui temos a doutrina, né, da segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar, né, para julgar as nações, principalmente Israel, porque Israel será sede, né, mundial, onde Cristo estará governando. E de lá sairá todo regimento, né, das demais nações.
Podemos encontrar também em Zacarias, capítulo 14, e o versículo 15, falando sobre esse termo, né? Essa doutrina, segunda vinda. Vamos ver lá, Zacarias, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 5, diz assim: E fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugirei, assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo, ó Senhor. Então temos aí referência sobre Cristo, né, que ele virá. Judas também, no versículo 14, é dito que Jesus, ele voltará com todos os seus santos. Então, leia lá Judas, capítulo... Judas só tem um capítulo, né? Então, versículo 14. Versículo 14 você vai... Vamos ler. Judas, penúltimo livro do Novo Testamento. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então é uma doutrina, né, revelada, né, conhecida desde os tempos de Enoque, né? Foi Enoque que falou essas palavras. E deste profetizou também Enoque, né? Sétimo depois de Adão. Deste quem, né? Do Senhor Jesus Cristo, né? Então, Enoque aqui o sétimo, né? Sétima geração, não é sétimo profeta, como alguns, já ouvi alguém falando, que Enoque foi o sétimo profeta, mas não é isso, uma sétima geração, né? Noé foi a sétima geração e nesse tempo já havia, já se ensinava que apareceria um Redentor, né? Bom, com seus santos para julgar as nações. Então é uma doutrina conhecida desde o Antigo Testamento, desde os tempos remotos, né? Tem outra, vamos citar outra referência, Gênesis, né, que é a mesma, né? É um paralelo, Gênesis, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. E viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si tomou. Então temos aí, né? Enoque, né? Um homem de Deus, um homem que viveu segundo a palavra do Senhor. E Deus
lhe revelou, lhe falou que apareceria um homem perfeito e que trataria, né, com as nações. E ele viria para julgar as nações com seu povo, com seus santos. Então, temos aí a confirmação que a segunda vinda de Cristo é um assunto tratado desde os tempos remotos, desde os tempos antigos, né? Você não vai encontrar esse assunto, esse mesmo assunto, né? Essa mesma doutrina na questão de arrebatamento. Arrebatamento é uma doutrina encontrada só no Novo Testamento. Marque bem isso para que você não seja enganado. Então, que Deus te abençoe. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus abençoe a todos.